Bom dia, irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa escola dominical. Hoje nós teremos então a nossa segunda lição, Revelação de Jesus Cristo, e será um momento assim muito importante para nós. A minha gratidão a Deus pelo seu apoio. Então vamos dar início então à nossa escola dominical. E eu quero então dizer para você da alegria que a gente tem de poder estar aqui juntos nesta manhã, possibilitando então a nossa escola dominical mesmo à distância. Eu quero estar lendo o texto sagrado. A nossa lição é Revelação de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final de seu povo. E eu quero convidar você para nós fazermos a leitura. Ele é o capítulo todo, capítulo 1, inteirinho. Porém, na medida que nós formos estudando, os irmãos já fizeram as suas leituras durante a semana, e conforme eu tenho colocado, estou aqui como um facilitador para que nós podermos estudar junto a lição. E o Espírito Santo de Deus vai estar então trazendo para nós todo o entendimento na palavra. Eu quero ler com você o texto sagrado de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Então a palavra do Senhor nos diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado os que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Veja o que diz o versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escrita, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento para nós darmos então início. É sempre importante nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Então eu quero estar fazendo essa oração e logo em seguida nós estaremos então tendo então a nossa lição. Oremos. Querido e amado Deus, diante da tua presença nesse momento, Senhor, nós queremos, Pai, pedir que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, trazendo, Senhor Deus, o entendimento. Porque nós compreendemos que, pelo nosso intelecto, nós não conseguimos, ó Pai querido, ter todo o entendimento espiritual. Nos ajuda, Senhor Deus, nesta hora. Abençoa cada irmão, cada pessoa, Senhor, que está, Senhor Deus, ouvindo esta mensagem. Que chegue, Senhor Deus, no coração de cada um. E o Senhor nos dê o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos e amados. A palavra de Deus, nesta manhã, ela nos fala, mostrando para nós, trazendo para nós essa orientação assim tão importante. Igrejas em apuros, as lições das 7 igrejas do Apocalipse. Eu creio que esse é um tema assim muito importante. Por esse motivo, então, nós estamos aqui como igreja estudando então esse texto sagrado. Eu quero estar trazendo esta palavra. Os irmãos poderão estar aí vendo também os ensinamentos, né? E o tema nosso hoje, a nossa segunda lição, é Revelação de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final do seu povo. Então, o texto Apocalipse capítulo 1, todinho, o irmão poderá então estar fazendo a leitura e vendo então todo esse ensinamento que Deus tem mostrado para nós ali nesse texto. Durante a semana você já esteve então fazendo então a leitura.
Então, o livro de Apocalipse, ele é popularmente visto como uma longa descrição, muitas vezes as pessoas colocam, de catástrofes naturais e um longo catálogo de maldades humanas e ações até muitas vezes diabólicas, que culminam muitas vezes no final do mundo. Então é comum as pessoas falarem e dizer assim: nós estamos falando sobre aconteceu um grande apocalipse, né? Então fala sobre catástrofes, né? Mas a lição de hoje, ela vai nos ajudar a mostrar que não é isso, né? Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. E o texto sagrado mostra esta verdade para nós. Então, mostra que não é aquilo que o mundo muitas vezes está mencionando, trazendo então esta orientação. Então nós vemos que a lição de hoje ela vai nos ajudar a perceber que o livro de Apocalipse ela é a revelação de Cristo, um Cristo ressurreto, um Cristo vitorioso, um Senhor absoluto sobre o mundo e absoluto também sobre as ações, né, de Satanás em toda a história. E vai trazer também para nós todo esse entendimento, mostrando então que o cristão, só ao ler o livro de Apocalipse, conforme diz o texto sagrado, ele já está recebendo então as grandes bênçãos para a sua vida. Logo na introdução da nossa revista, ele mostra que o texto, capítulo 1, versículo 1, ele diz para nós, mostrando então a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e as que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então já no início, o livro de Apocalipse, no seu primeiro versículo, ele já trata para nós, mostrando então que a primeira palavra que aparece nesse livro significa revelação, e ela traz também para nós o significado. Apocalipse é a primeira palavra que aparece no livro e traz um significado de desvelar ou tirar o véu, né? Ou também revelação. Então ela traz para nós nesse sentido que o Espírito Santo de Deus revelou ao apóstolo João todo esse ensinamento às 7 igrejas do Apocalipse e também, consequentemente, também trazendo essa revelação a cada um de nós. Nós vemos também que no capítulo 5, João ele chora por perceber que ninguém foi achado digno de abrir o livro e quebrar os selos. Então a resposta de um ancião, né? Então o apóstolo João ele chora porque não foi encontrado ninguém. Nós vemos também ele mostrando que o capítulo 5, todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. É claro que aqui ele está mencionando e trazendo então a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. E essa revelação é a revelação do próprio Messias, na sua linhagem real de Davi. O leão da tribo de Judá, sendo a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E mostra que a forma apocalíptica era um tipo específico de literatura que se tornou popular na visão do mundo judaico do 2º século antes de Cristo. Então, no 2º século antes de Cristo, então, era essa a forma apocalíptica, né, que trazia então esta visão literária. E nós vemos então algumas literaturas proféticas no Antigo Testamento, e nós poderíamos colocar tais como
o livro do profeta Daniel, Ezequiel, o livro de Isaías e também o livro de Salmos, né? Então nós sabemos que 72 salmos aproximadamente foi escrito por Davi. Depois nós temos outros salmos escritos pelos filhos de Coré, temos um salmo também escrito por Moisés, né? Então teve a participação de outras pessoas também escrevendo o livro de Salmos, né? Mas nós vemos então que ele traz essa literatura do Antigo Testamento. E aí então o livro de Apocalipse está muito relacionado com o livro de Daniel, com o livro de Ezequiel, com o livro de Isaías e com o livro também de Salmos. Então uma literatura muito próxima que traz então toda essa orientação nesse sentido. Já no Novo Testamento, o Ingret, ele escreve mostrando que a revelação, a ideia e este livro é baseado na antiga crença judaica, em que as feras de ser e a operação de Deus, né? E a operação de Deus, o ser e a operação de Deus. Então Deus, ele é e ele opera e revela as coisas do céu. E a nossa esfera aqui na terra, que não são, afinal, separados por um grande abismo, né? Agora, como que nós podemos entender isso se muitas vezes o livro de Lucas mesmo menciona alguns textos nesse sentido, mostrando então que aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que está em Cristo também, ele está, que é chamado pelo Senhor, está já no céu. Não há um relacionamento entre nós aqui na terra. Então, este livro, na visão desse irmão, o Ingret, ele escreve, mostrando então para nós que isso quer dizer que Deus está presente e continua agindo na história. Então, ele baseia-se na antiga crença judaica em que a esfera de ser, a esfera de ser e a operação de Deus. E ele trata mostrando para nós então que isso quer dizer que Deus, ele está presente e ele continua agindo na história. Assim como Deus agiu no passado, diante dos profetas, Deus está presente e Deus está agindo também hoje na nossa vida. E pelo contexto que nós estamos vivendo, nós podemos ver que há muita ação de Deus, né, acontecendo, porém as pessoas muitas vezes não têm tomado então ciência disso, né, diante dos acontecimentos. Eu creio que eu estou falando para muitos irmãos que têm vivenciado todos esses acontecimentos. Então, o Deus de Israel, ele não está em silêncio. Ele não está em silêncio. Antes, ele deu autoridade a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do anjo, notificou ao seu servo João, ao qual ele também atestou a palavra de Deus e o seu testemunho. Então nós podemos ver então esse ensinamento que Deus mostra para nós. Então Deus está presente e está agindo na história. O Deus de Israel, ele não está em silêncio. Antes ele deu autoridade, né, à pessoa de Jesus Cristo sendo o próprio Deus. E o Apocalipse, o capítulo 1, e o versículo 1 e 2, o versículo 1 nós já lemos, mas ele diz que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Né? Então a palavra do Senhor mostra para nós esta realidade. Aqui, irmãos, nós já chegamos então, após a nossa introdução, nós chegamos já agora a nosso primeiro ponto da nossa lição nessa manhã. Felizes os que leem
e os que ouvem a palavra. Veja que maravilha! Só o fato de você ler a palavra de Deus, você já é bem-aventurado. E se você está ouvindo também a palavra de Deus, você é feliz. Então a palavra do Senhor mostra aqui um relacionamento muito grande do apóstolo João, trazendo então como o seu servo, que ele dá o testemunho da palavra de Deus, de onde vem a palavra martir, né? O martírio. Então esse martir é o mártir, né? E Deus então mostra que aquele que dá testemunho, na pessoa de João também, o apóstolo, ele está entregando a sua vida inteiramente ao Senhor. Ele está a ponto até de poder até morrer, né? E entregar a sua vida inteiramente a Deus. Nesse sentido, o testemunho cristão, ele envolve viver disposto ao julgamento e ao sofrimento e à morte para testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo às nações, né? Então, nós podemos ver que quando o cristão lhe dá testemunho, ele está envolvido em tudo aquilo que ele está vivendo, e está envolvido também em um julgamento, está envolvido também em um sofrimento. Há uma expressão que as pessoas dizem assim, que o cristão lê a Bíblia e as pessoas que não lêem a Bíblia lê a vida do cristão, né? Então as atitudes que o cristão toma diante do testemunho são muito importantes e nós podemos presenciar isso. Certamente você já ouviu falar, alguém diz assim, mas fulano tomou essa atitude, mas ele não é um cristão? Como que ele agiu dessa forma, né? Então as pessoas agem e nos julgam muitas vezes, e isso traz muitas vezes algo triste, sofrimento até para a vida das pessoas, né? Aqueles que estão em Cristo. E nós vemos então o livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 e versículo 11, a palavra do Senhor, ela nos diz para nós, nesse livro, o livro de Filipenses, o capítulo de número 3, versículo 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele traz para nós dizendo que para conhecer o poder da ressurreição. Então eu quero conhecer esse poder da ressurreição. Eu tenho que ter a comunhão, e nessa comunhão que eu tenho com Cristo, eu vou ter também os sofrimentos, né? Mas eu tenho os sofrimentos, mas eu tenho que me conformar, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele está escrevendo, o apóstolo Paulo, a igreja de Filipenses, mostrando também que nós almejamos também essa ressurreição dentre os mortos, pelo qual a palavra de Deus nos mostra que todo aquele que está em Cristo, ele há de ressurgir também e ter então ali a ressurreição e a salvação em Cristo Jesus, com um novo corpo, como a palavra de Deus mostra para cada um de nós. Queridos, uma das coisas que nos chamou bastante atenção quando nós meditamos sobre esse texto, sobre as 7 bem-aventuranças, né? As 7 bem-aventuranças que a palavra de Deus mostra para nós. Eu quero estar passando de maneira resumida, porém você tem aí no seu estudo, na sua revista, as 7 bem-aventuranças. Assim como nós lemos no Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, aqui no livro de Apocalipse também, ele fala também sobre as bem-aventuranças, sendo 7 bem-aventuranças, né? E ele diz aqui para nós, a primeira delas, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? Então, o Apocalipse capítulo 1, o versículo do número 3. Segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, ele diz assim,
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse capítulo 14, o versículo de número 13. Terceira bem-aventurança: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. A quarta bem-aventurança: então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. A quinta bem-aventurança: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, né? Apocalipse 20, o versículo de número 6. E a sexta bem-aventurança: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, o versículo 7. E a sétima bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, o versículo de número 14. Então aqui, assim como no Evangelho, melhor dizendo, de Mateus, nós temos no capítulo 5 as bem-aventuranças. O livro aqui também, de Apocalipse, também traz, falando sobre bem-aventuranças, sendo elas 7 bem-aventuranças. Então nós podemos ver também que João, além das bem-aventuranças, ele descreve em seu livro como uma profecia, um termo que ele repete também 7 vezes as profecias, né? Então é interessante, se você ler lá o livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, capítulo 10, versículo 11, capítulo 11, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, versículo 10, versículo 18 e 19, você vai ver a respeito também das profecias. E aqui nós vemos então a palavra de Deus mostrando para nós sobre o número 7. 7 profecias, 7 bem-aventuranças. Quando nós lemos também na palavra de Deus, nós vemos que encontramos também as 7 igrejas. E Apocalipse é organizado sempre em 7, e o número simbólico da completude proveniente da semana original da criação. Deus também trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou, e ele criou também o mundo. Então nós podemos notar que o número 7 é um número assim bastante importante dentro do que Deus tem mostrado também na sua palavra. Nós vemos lá no livro de Gênesis, o capítulo 2, versículos 2 e 3, Gênesis capítulo 1, versículo 9, até o versículo 22, versículo 5, trazendo então algumas visões, né, a respeito então do número 7. E esse material é muito importante para a nossa vida. Para muitas pessoas, o número 7 é um número da perfeição, né? E a palavra de Deus mostra para nós sobre isso. Não é o que o mundo coloca muitas vezes. Eles dizem assim que o número 7 é conta de mentiroso, né? E não é verdade. É o número então da perfeição. Então você pode então ver sobre as bem-aventuranças, também sobre as profecias. João é o profeta que tem acesso ao conselho secreto
ao conselho secreto de Deus, né? Então ele tem acesso a esse conselho, e esse conselho secreto de Deus, e ele olha por detrás do véu, e ele dá testemunho do que viu e do que ele ouve, né? Então ele dá testemunho daquilo que ele ouviu, daquilo que ele ouve. Então ele tem assim uma intimidade muito grande para com Deus. É o que os seus olhos viram, o que os seus ouvidos escutaram. Então nós podemos ver então que é algo assim muito importante. E o que nós pudemos notar ali no versículo anterior, né? E ele mostrando também a respeito sobre a expressão no versículo 3 anteriormente que nós lemos, que ele diz assim: o tempo está próximo. E ele refere-se assim a uma profecia do futuro próximo, um anúncio de que o fim também é um novo começo, ou seja, o anúncio de algo que já aconteceu, o nascer de um novo mundo que teve o seu início na ressurreição do Messias e está a caminho da sua consumação. Então é o início de um novo começo que teve na ressurreição, no início, primeiramente, quando nasceu, né, a Cristo Jesus, e ele está reiniciando novamente a respeito da ressurreição do Messias, que está a caminho da consumação do cumprimento de todos os tempos, né? Então aí nós podemos ver que o primeiro ponto nosso: felizes os que leem e os que ouvem a palavra de Deus, as 7 bem-aventuranças, as 7 profecias, e a intimidade que João tinha com o Senhor, vivendo uma vida de maneira, olhando além do véu, né? Trazendo então esse entendimento assim espiritual da intimidade dele para com Deus. Segundo ponto da nossa lição: saudação às 7 igrejas de Apocalipse. E aqui, irmãos, aquele mapinha nosso lá, que você já tem, né? Esse mapinha. Primeiramente nós podemos ver aqui, você pode me acompanhar aqui no mapinha. Você vai ver aqui a ilha de Patmos, né, onde João recebeu a visão e escreveu o Apocalipse enquanto estava exilado nesta ilha do Mar Egeu, né? Então ele recebeu aqui as visões e escrevendo então as 7 igrejas do Apocalipse. Primeiramente a igreja de Éfeso, que a semana que vem nós vamos estar trabalhando esta matéria sobre a igreja de Éfeso, e a mensagem para Éfeso era: abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. A igreja de Esmirna, a mensagem para Esmirna: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Depois então ele sobe aqui até Pérgamos. Em Pérgamos a mensagem para Pérgamos é: tenho todavia contra ti alguma coisa. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 14. Depois ele desce aqui e chega até Tiatira, e a mensagem para Tiatira é: conservai o que tendes até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, o versículo 22. Depois nós vemos aqui também a mensagem chegando também a Sardes, né? Você pode notar aqui que aqui não tem essa palavrinha Sardes, mas ela é mencionada a palavra Sardes, né? Porque na lição anterior também nós colocamos, e aqui então está faltando, mas é a mensagem para Sardes. Ele diz assim: tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, o versículo de número 1. E a igreja também traz a mensagem à igreja de Filadélfia. Mensagem para Filadélfia: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Apocalipse capítulo 3, o versículo 8. Esta igreja é a igreja modelo, né? A igreja qual
chegou mais próximo do que aquilo que Deus gostaria que a igreja pudesse viver naquela época. E Laodiceia, a mensagem para Laodiceia: nem és frio, nem és quente, né? Então Apocalipse, capítulo 3, o versículo de número 15. Então é sempre importante nós trabalharmos esse mapinha, que este mapa vai trazer para nós então sobre as 7 igrejas que a semana que vem nós estaremos então já trabalhando, dando início de maneira assim mais efetiva. Então, o primeiro ponto nosso da saudação às 7 igrejas de Apocalipse, que é o segundo ponto nosso, ele traz aqui para nós, mostrando no livro de Apocalipse, o capítulo 1, o versículo de número 4, além de ser uma literatura apocalíptica e profética, o terceiro gênero literário do livro desta epístola, João, ele dirige às 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? E daí ele escreve dizendo aqui: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, do que era e do que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, né? Então vejam que o versículo nos ensina, mostrando então que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante dos 7 tronos. Então ele traz para nós este ensinamento às 7 igrejas. O livro de Efésios também, o capítulo 4, versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, né? Mencionando então a respeito da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aquele que desceu, quem desceu foi Jesus que desceu, né? E ele então desceu, e ele também subiu aos céus, e diz assim: para encher todas as coisas. Então a plenitude do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, a palavra ainda continua para nós mostrando, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então você pode notar que ele vai trabalhando e trazendo, elevando nós então para a pessoa de Jesus Cristo como revelação de Deus para nós, o tema da nossa lição. E nos constituiu reino, sacerdócio para Deus e Pai, e a Ele e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 1, o versículo de número 6. Ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, né? O Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então você veja o relacionamento entre o versículo 8 com o versículo anterior: aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, trazendo também para nós um entendimento, mostrando então a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então ele vai trazer para nós, sempre levando nessa linha para a pessoa de Jesus, né? E Apocalipse 22, o versículo 6, a parte A do versículo, diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras, dentro da revelação que Deus deu ao apóstolo João. Então aqui nós encerramos a nossa segunda parte da lição e entramos agora para a terceira parte, a visão de Jesus, ressurreto, né? Então isso é algo assim importantíssimo para nós, ter essa visão de Jesus, um Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou. E no livro de Apocalipse, o capítulo 1, o versículo 9 diz:
eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, ele achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aqui o início já no Apocalipse capítulo 1, versículo 9, João então menciona então sobre a tribulação, sobre o reino, sobre a perseverança e a pessoa de Jesus Cristo, onde ele foi lançado sobre essa ilha. Eles colocaram ele lá para ele matar, para que ele morresse lá, na verdade, melhor dizendo. Era uma ilha onde eram colocadas as pessoas que estavam presos ali. Ele foi abandonado ali naquele lugar para ele morrer. Porém, Deus deu então essa grande visão para ele. E ele traz então, mostrando a pessoa de Jesus e pela palavra de Deus e dando testemunho de Jesus, Cristo, às igrejas da Ásia Menor. Ainda Apocalipse capítulo 1, o versículo 20, ele diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os irmãos já notaram que, mais uma vez aqui, apresenta para nós novamente o número 7, né? 7 bem-aventuranças, né? 7 profecias, agora 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 igrejas. E quando nós olhamos no livro de Gênesis, como nós mencionamos, todo esse relacionamento com o número 7 é um número da perfeição. Deus, então, em 7 dias, 6 dias, ele criou o mundo, e no 7º, então, ele descansou. Mais uma vez, o número 7. Quando nós olhamos, trazemos isso para os nossos dias, hoje, nós vemos, então, também, nós temos 6 dias de trabalhos e no 7º nós descansamos, né? É o número da perfeição, o número pelo qual Deus então deixou para nós. É muito importante que você grave aqui esse entendimento aqui sobre quando ele diz aqui aos 7 candeeiros, né? E as 7 estrelas. Depois ele responde para nós que dizendo assim que são os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são 7 igrejas, né? Então é importante entender aqui os candeeiros e também as estrelas, número 7. Então ele diz para nós: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, né? Está dizendo assim: você viu as 7 estrelas na minha mão direita? Aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então 7 estrelas são 7 anjos, né? 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então ele menciona dizendo que cada uma dessas igrejas tem um anjo, né? Se nós trazer para os nossos dias hoje, quem são esses 7 anjos, essas 7 estrelas de hoje? São aqueles que Deus chama então para pregar a palavra de Deus, né? Então ele traz a palavra e tem uma intimidade muito próxima com o Senhor. Longe de nós nos compararmos como um anjo, mas naquele tempo trazia então essa orientação assim nesse sentido. Queridos, ele traz também o Apocalipse capítulo 1, versículos 13 até o versículo de número Apocalipse capítulo 1, versículos 13 ao versículo 16. Ele diz para nós no versículo 13: e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares
e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aqui menciona um semelhante ao Filho do Homem. É a pessoa de Jesus. O versículo 14. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como alva lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. E o versículo 15, ele diz: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E o versículo 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Todos esses versículos aqui, do 13 até o versículo 16, ele trata mencionando para nós a respeito de Jesus. E depois, quando você olha aqui, você vê que há um relacionamento também com o próprio livro de Apocalipse, que depois nós estaremos meditando posteriormente nas outras lições, mostrando também a pessoa do nosso Deus na pessoa de Jesus, né? Que Deus então trouxe para dar a salvação a toda a humanidade. Então nós podemos ver que há uma expressão aqui de Augusto Ferrer, que ele diz assim que Jesus é o vaso de óleo que abastece as lâmpadas. Vejam bem, as lâmpadas estão acesas porque Jesus é o vaso de óleo, através do Espírito Santo. Ele é ungido, cuja unção e iluminação pelo Espírito Santo flui para as igrejas. Flui para as igrejas. Então, Jesus é esse óleo, né? É esse combustível que mantém a chama acesa, né? Ele é ungido, que traz então a unção, que traz a iluminação através do Espírito Santo de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, Deus fala com você e Deus traz então a iluminação do Espírito Santo. E é isso então que a palavra de Deus menciona para nós nesse sentido, que Jesus então ele é como óleo que abastece a lâmpada, né, para que a lâmpada possa continuar trazendo então a iluminação através do Espírito Santo à vida das igrejas. E eu creio que Deus está fazendo isso, irmãos. Nós precisamos estar bastante atentos a esses ensinamentos que Deus tem nos dado, especialmente no momento como esse que nós estamos vivendo, quando a igreja está sendo perseguida, com tantas lutas, com tantas dificuldades. Queridos, o livro de Apocalipse ainda, o capítulo 1, o versículo 18 diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, né? Então, o texto lá de Apocalipse capítulo 1, o versículo 18. Então, traz mais para nós aqui uma expressão mostrando a respeito de Jesus, que ele está vivo e ele tem a chave da morte e tem a chave do inferno. Então, as pessoas acham que muitas vezes o inimigo tem muita força, mas ele já está vencido na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu e quando Jesus Cristo ressuscitou. E isso é uma realidade que a palavra de Deus mostra para nós. Outra questão, por exemplo, é sobre as lutas, os sofrimentos, as dificuldades que o povo de Deus tem passado, né? Então, sobre os sofrimentos que a igreja tem passado, as lutas, dificuldades, né? Especialmente em nossos dias, né? As dificuldades que nós temos, né? São muitas as nossas dificuldades. Porém, a palavra de Deus mostra para nós, dizendo aqui, João trata com seus discípulos, dizendo: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então ele diz, olha, estas coisas vos tenho dito para que
tenhais paz em mim, para que você tenha paz em mim, paz no teu coração. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então nós precisamos ter esta paz, e essa paz somente em Jesus, né? E as aflições que nós estamos passando, elas existem, são reais, e eu confesso aos irmãos, tem sido muito difícil para a igreja, especialmente para a vida ministerial, né? Mas ele diz assim, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Cristo venceu o mundo, eu venci o mundo, e se Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer em nome do Senhor Jesus. Em meio ao sofrimento, em meio às angústias, tenham os olhos escatológicos, irmãos, né? Escatológico, a escatologia é o momento de nós olharmos para Cristo. A escatologia fala sobre a vida do Senhor Jesus. Então você que é cristão, você que lê a palavra de Deus, você está vendo que as coisas estão acontecendo de tal maneira que Cristo está se revelando, que Ele estará então vindo buscar a sua igreja. E nós precisamos estar assim, atento a esses ensinamentos. Em meio ao sofrimento, angústia, aflição, tenha os olhos escatológicos, né? Perceba os acontecimentos, as coisas como que está acontecendo, como a igreja está sofrendo. Olhe a realidade à luz da revelação de Jesus Cristo e veja o que está por detrás do véu. Queridos irmãos, João, ele conseguiu ver o que estava por detrás do véu pela intimidade que ele tinha para com o Senhor. Participe dos sofrimentos de Cristo. Glorie-se na tribulação. Glorie-se na tribulação. Participe desses sofrimentos. Os sofrimentos não é um sinal de que Deus nos abandonou, irmãos. Ao contrário, é um dos sinais da verdadeira filiação, que nós somos filhos de Deus, por isso nós estamos sofrendo. Se sofremos com Ele, queridos, também com Cristo reinaremos. Ore para que Deus lhe dê os olhos espirituais para que você possa perceber, querido, perceber o ensinamento que Deus tem mostrado na sua palavra. Olhe para Deus, para que você possa perceber todo esse ensinamento que Deus tem colocado. Querido e amado irmão, que você possa estar com o seu coração voltado sempre para o Senhor. Que ao meditar nessa palavra, você tenha essa visão também escatológica. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, a minha mente, para que nós continuemos firmes nos ensinamentos do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente. Nós vamos estar orando nesse momento, fazendo a nossa oração nessa hora. Eu quero estar orando com você nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã. Te louvar, Senhor Deus, pela nossa escola bíblica dominical, pela vida, Senhor Deus, de cada irmão que está participando, Senhor. E que teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa trazer a nós todo o entendimento. Que nós possamos, Senhor Deus, nessa revelação de Jesus Cristo, ter, Senhor Deus, o discernimento das coisas, dos acontecimentos, e termos, Senhor Deus, comunhão contigo. E conforme o apóstolo João, que ele tinha uma visão além do véu, que o Senhor nos leve também, Senhor Deus, a esta visão. Abençoa cada irmão que nos ouve nessa hora e traz, Senhor Deus, o entendimento para cada um de nós. Nos ensina a servir o Senhor cada dia melhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido e amado, obrigado pela sua presença conosco nessa manhã.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa, no próximo domingo, se Deus permitir, estarmos aqui novamente, estudando a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, medite durante a semana nos ensinamentos que Deus tem mostrado na sua palavra. Nós vamos cada dia mais crescer espiritualmente e vencer todas as lutas em nome de Jesus. Amém? E até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.